Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Pode aplaudir aí, bem forte. Aleluia. Pode se sentar. Mais uma vez, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Quero me apresentar para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino, casado com a Patrícia, a mulher mais linda da face da terra. Amém? Tenho a graça de ter uma filha chamada Olívia, linda, maravilhosa, parece muito comigo, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, é uma bênção estar aqui, sempre é muito bom, sempre me sinto em casa, estou em casa, muito bom estar aqui. E hoje, de modo muito especial, eu quero trabalhar com vocês um texto que eu trabalho com os meus alunos lá na Faculdade de Teologia, na PUC São Paulo, onde eu tenho dado aula já há 10 anos, como passa rápido o tempo. E é um texto que trata daquilo que nós devemos viver enquanto cristãos que foram alcançados pela graça, pela salvação, pela misericórdia de Deus. O texto é Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1. É um texto inclusive muito conhecido de todos nós. Logo o primeiro versículo da passagem vai fazer você se recordar de tantas coisas maravilhosas. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses está lá no final da Bíblia, vai no Apocalipse, vai voltando, você vai encontrar. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Então vamos lá, meu povo. Diz assim a palavra de Deus: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivieis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode aplaudir bem forte aí. Que coisa boa. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei se vocês sabiam dessa informação, mas a carta aos Colossenses é irmã da carta aos Efésios. E, portanto, ambas têm o mesmo roteiro e têm também os mesmos temas tratados. A mesma estrutura, basicamente, ambas cartas têm igual. E, portanto, assim como é o caso de Efésios, Colossenses, meus queridos irmãos e irmãs, trata, num primeiro momento, a respeito da ação de Deus
em relação à humanidade. Ou seja, a salvação que foi dada. E num segundo momento trata a respeito daquilo de prático que cada um de nós que foi alcançado pela graça deve viver, deve praticar. E aqui, queridos irmãos e irmãs, Paulo está no momento da transição de uma parte para outra. E portanto ele começa tratando nos versículos de 1 a 3 da seguinte ideia: se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, em outras palavras, se nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela salvação do Senhor, se isso de fato aconteceu, o que devemos fazer? E aí ele usa dois verbos fantásticos aqui, um no versículo 1 e outro no versículo 2. Quando ele diz assim, primeiro verbo, buscai as coisas lá do alto. Segundo verbo, na Bíblia, Ave Maria, afeiçoai-vos às coisas lá do alto, ou lá de cima. A mesma estrutura, portanto, ele utiliza no versículo 1 e no versículo 2, dois verbos que são ordens para o cristão. Buscar as coisas do alto, afeiçoai-vos, afeiçoar-se às coisas do alto. Aqui, queridos irmãos, a primeira grande lição para nós: se de verdade você que está aqui foi encontrado pelo Senhor, nele morreu, nele ressuscitou, tu deves buscar as coisas do alto e se afeiçoar às coisas do alto. Aqui é algo fantástico, irmãos e irmãs. Agora, é preciso que nós entendamos o que é esse buscar as coisas do alto. Quando nós olhamos na língua grega, o verbo buscar é um verbo zeteo, que significa também procurar. Que coisa fantástica! Esse verbo aparece dentro do Novo Testamento 117 vezes e significa algo como ir atrás de alguma coisa que está escondida. Se você ressuscitou no Senhor, você deve buscar, procurar as coisas do Senhor, ainda que essas coisas do Senhor pareçam estar escondidas, pareçam estar ocultas. Pouco é essa ideia que Paulo está querendo trazer aqui. O segundo verbo que a Bíblia Ave Maria trouxe como o verbo afeiçoar-se, o verbo na realidade na língua grega é o verbo phroneite, phroneo, que significa pensar. Afeiçoar talvez não seja aqui para mim a melhor possibilidade de tradução. A melhor possibilidade de tradução aqui seria pensar. Opa! O apóstolo está dizendo algo maravilhoso aqui. Pensar as coisas do alto é colocar em nós um tipo de pensamento diferente do pensamento daqueles que não nasceram de Cristo, daqueles que não morreram e não ressuscitaram. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele trabalha justamente esta ideia no texto, quando mais tarde ele vai dizer no versículo 6, que existe um tipo de pensamento mundano daqueles que são descrentes, enquanto que nós
que nascemos do Senhor, que morremos e ressuscitamos, devemos ter um pensamento de crentes, daqueles que têm fé no Senhor. Então esse detalhe aqui eu queria trazer para você, para começar a nossa reflexão, porque agora também é possível nós levantarmos uma pergunta, irmãos e irmãs, mas na prática, o que é esse buscar as coisas do alto? O que é esse pensar nas coisas do alto? O apóstolo vai trabalhar exatamente essa prática nos versículos 5 a 9. Quando então, lá no versículo 5, ele vai começar com uma ordem. Qual é a ordem com a qual ele vai começar? É o verbo mortificar. Mortificai. Trata-se de um imperativo. Trata-se de uma primeira ordem aqui neste sentido. Agora, mortificar o quê? Mortificar os membros naquilo que eles têm de terreno. Uma possibilidade também de tradução seria fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, buscar e pensar nas coisas do alto significa fazer morrer a nossa natureza terrena. E aí, o apóstolo Paulo começa a enumerar o que é isso da natureza terrena. Ele traz uma lista. A primeira lista, aqui na passagem, no versículo 5, e ela vai seguir depois, nós vamos ver, traz o primeiro elemento. Qual é o primeiro elemento que deve morrer em nós, segundo Paulo aqui? O texto diz, na Bíblia, Ave Maria, a devassidão. Só que quando nós olhamos para o termo grego que está colocado, no grego, eu vou ler para você a palavra, e aí você já vai fazer as relações possíveis. Porneian. Foi traduzido por devassidão. No grego é porneian. Que vem do quê? Que vai dar no quê, aliás? Pornografia. Aí nós precisamos compreender o que esta palavra tem de densidade. Qual é aquilo que a palavra quer apontar enquanto prática? Seguinte, porneian, na língua grega, tem uma raiz cujo significado é sugar. Sugar mesmo. Aliás, os gregos chamavam em alguns casos porneia a prática de um filho bebê que suga o seio da mãe. Eles usam isso para dar conta da primeira relação que o bebê tem em relação àquela que o amamenta. Em que sentido isso? O bebê, segundo o pensamento dos gregos, não tinha qualquer tipo de afeto pela mãe. Ele só tem um desejo de sobrevivência, animalesco mesmo, é depois que ele vai desenvolver um outro nível de relação. Os gregos entendiam dessa forma, por quê? O que o bebê quer? O bebê quer sobrevivência. E porque ele quer sobrevivência, ele suga quem lhe der a mama para ser sugada. Então isso, para o grego, é a porneia, num primeiro sentido. Posteriormente, essa palavra designa uma forma de relacionamento na qual uma pessoa apenas suga a outra, tira-lhe algo de bom e apenas por um interesse mesquinho, individualista, egoísta. Esse é o ponto. E as relações de porneia para os gregos eram relações, portanto, ruins,
Porque era só a relação de você usar o outro, o corpo do outro, esvaziar o outro daquilo que ele tem de bom, e acabou. Amassa e joga fora no lixo. Esta mesma palavra é traduzida como prostituição. Você já entendeu? Quem utiliza o serviço da prostituição faz isso. Só usa o corpo do outro para o seu bel prazer egoísta, amassa e joga fora. Da mesma forma, aqueles que na atualidade praticam o processo da pornografia. Porque a pornografia é um pecado muito pesado, pelo fato de que você está instrumentalizando o corpo do outro, fazendo um processo de utilizar aquele corpo mera e exclusivamente para um prazer egoísta. Você amassa e joga fora. E talvez alguém diga: mas professor, a pornografia é algo consentido pelo outro. Mas eu preciso te dizer algo, meu irmão e minha irmã. Se um outro pede um favor para você, cujo favor é moralmente errado, não se pode realizá-lo. Vou dar um exemplo. Se eu pedir um favor para você me matar agora, é certo você me matar? Mesmo com a minha concessão? É óbvio que não. Porque existe um valor que está acima, que é o valor da vida humana, da pessoa humana. E aqui está o ponto. Ainda que aquela pessoa se filmou numa câmera, colocando o seu corpo ali, e você, ao acessar, passa a achar que tudo bem, que a pessoa que quis, você está usando a outra pessoa, é moralmente errado fazer alguma coisa, mesmo que consentida pelo outro, quando isso fere a dignidade da pessoa humana. Portanto, Paulo está dizendo que se nós ressuscitamos com Cristo, porque morremos com Ele, nós não podemos estabelecer relações de porneia. Nós não podemos viver em devassidão, porque a devassidão é acabar com o que o outro tem de bom, amassar e jogar fora. E você sabe que hoje um dos maiores problemas que a gente tem é o vício na pornografia. A pornografia é um dos mercados que mais movimenta dinheiro no mundo. Ao mesmo tempo, tem tornado pessoas extremamente doentes, porque aprendem a se relacionar de uma forma vazia, em que a única coisa que está em jogo é o ego, é o egoísmo do sujeito, tanto daquele que se expõe, quanto daquele que utiliza a exposição do outro. Cristão não estabelece relacionamento de porneia. Agora, essa porneia, ela também pode ser ligada a relacionamentos que não têm a ver com algo sexual, mas tem a ver com se relacionar com um outro apenas pelo interesse naquilo que o outro tem, não pela dignidade do outro. Esse detalhe também é muito importante que você entenda aqui. Quantas relações de porneia nós estabelecemos com pessoas com as quais a gente começa a conversar só porque ela tem algo que a gente quer dela. E a gente suga, depois que aquela pessoa nos entrega aquilo que a gente queria, a gente simplesmente abandona a pessoa. Isso é porneia também. Isso é porneia. Se relacionar com um modo de falsa amizade, só para sugar o que o outro tem. Esse é um comportamento que quem morreu e ressuscitou em Cristo não pode ter. Só que o texto continua. O texto fala das
impurezas. E impureza aqui, meu querido e querida, tem a ver com imundície. Imundície em que sentido? Imoralidade. Imoralidade em que sentido? Num sentido profundo de compreender que nós, enquanto cristãos, não podemos de modo algum trazer ou ações ou palavras sujas, de baixo calão, por exemplo, para a nossa prática cotidiana. Esse detalhe é interessante. Eu conheci há muitos anos atrás um pregador que falava palavrão na pregação. Aí eu via ele falando com jovens assim nos encontros. Eu prego há mais de 25 anos a palavra de Deus e eu ficava assim absorto, boquiaberto. Como? Aquele que nasceu em Cristo, aquele que morreu e ressuscitou com Cristo, que tem a sua vida escondida em Deus, o que faz? Não traz qualquer impureza, imundície para o seu cotidiano, nem nas palavras, nem nas atitudes. Depois também, o texto fala de um terceiro elemento, que é a paixão. E quando ele fala de paixão aqui, ele está querendo dizer algo relacionado à concupiscência. A concupiscência é esse desejo de pecar, esse desejo de fazer aquilo que é errado, que está em nós, que atua em nós, e Paulo fala disso em diversos outros lugares. Nós, enquanto cristãos, se morremos e ressuscitamos com ele, devemos lutar contra a nossa concupiscência. E aí ele vai esmiuçando um pouco mais esse processo das paixões / concupiscência, quando então o próximo elemento trazido é o desejo maligno. Se você morreu e ressuscitou em Cristo, tu deves mortificar, deve fazer morrer os seus desejos malignos. Aqui o termo usado, traduzido por maligno ou maus, é um termo que significa impuro também, em certa medida. A gente deve lutar constantemente com os nossos desejos maus. Isso deve fazer parte do seu horizonte de pensamento e alerta constante no seu cotidiano. Estar em vigia. Será que o desejo que eu tenho é um desejo mau? É um desejo não querido por Deus? Exemplos. Usar alguém no âmbito da porneia, como nós estávamos falando. Ter esse desejo, você deve controlar isso. Ou ainda, o desejo de usar drogas, você deve controlar isso. Você deve buscar matar isso em você. Se você morreu em Cristo. O desejo de se alcoolizar ao extremo. O vício, nesse caso, do álcool, lutar contra isso. Mas o texto não para por aí. Paulo coloca um outro elemento, ele fala também da avareza. O que é esta avareza? Que também pode ser traduzida, como a Bíblia da Ave Maria traduz, por cobiça. É aquele desejo desenfreado pelo dinheiro. Se você morreu e ressuscitou em Cristo, controle o seu desejo desenfreado pelo dinheiro. Aí a gente recorda aquilo que a própria palavra de Deus diz em outro lugar, quando se afirma o seguinte, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
Isso significa que você deve abrir mão de trabalhar, de empreender, de ganhar o seu dinheiro? Não. Mas à medida em que você coloca o dinheiro como sendo mais importante do que Deus, aí tem um baita problema. E lembre-se daquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 6, lá por volta do versículo 24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você vai amar um e odiar o outro, e vice-versa. Quem morreu e ressuscitou em Cristo deve viver uma boa relação com o dinheiro. E essa boa relação não é a da avareza, o desejo desenfreado do dinheiro pelo dinheiro, passando por cima de todo mundo, passando por cima da sociedade, passando por cima das leis, passando por cima de tudo e mais um pouco do ponto de vista da moral. Não. Se você é cristão, se você é crente em Jesus Cristo, morreu e ressuscitou com Ele, controle a avareza. Só que Paulo vai dizer algo muito forte no versículo 6 em relação a tudo isso. Ele diz assim, meu querido e minha querida, que dessas coisas provém a ira de Deus. Ou seja, o Senhor não deixará isso passar sem ter o retorno mal, negativo, você já entende, no julgamento final. Se você viver todas essas coisas, isso despertará a ira de Deus. A ira de Deus. Só que ele não para por aí. Ele diz assim no versículo 7: outrora vós assim vivíeis. Olha só, meu irmão, ele diz o seguinte: antes de vocês morrerem e ressuscitarem em Cristo, vocês viviam assim. E viver assim significa viverem mergulhados nos vícios, mergulhados nas coisas erradas, mergulhados em todos estes pecados que foram listados até aqui. Aí no versículo 9, no versículo 8, Paulo vai continuar falando na prática o que é buscar e pensar nas coisas do alto. Ele diz assim: agora, porém, deixai de lado todas estas coisas. Aí 2 pontos, ele lista mais um pouco de atitudes, pensamentos, formas de agir que não são a vontade de Deus. Ele começa agora uma segunda lista. Qual é a primeira coisa? A ira. Aí o bicho pega com boca azeda para muitos de nós. Quem morreu e ressuscitou não pode ser, eu vou usar uma palavra aqui, iracundo. A palavra iracundo é a palavra que designa aquele que vive sem controle dos seus sentimentos negativos de alta intensidade. Nesse caso aqui, essa agitação de si que te leva a verbalizar ou até atuar em relação a um outro. A ira. Aquele que morreu em Cristo controla a ira. Quando ela começa a chegar na tua alma, no teu interior, quando aquele vulcão começa a querer entrar em erupção, quem morreu e ressuscitou em Cristo controla. Fecha a boca, abaixa a mão, abaixa o tom de voz. A pergunta diante disso é se nós realmente morremos e ressuscitamos em Cristo. Inclusive no trânsito. Quando você está dirigindo, ouvindo Frei Gilson,
eu te seguirei, meu Senhor. Aí alguém buzina atrás de você, que você estava parado no farol com o olho fechado, a mão para cima, rezando, e de repente alguém buzinou, o Frei Gilson está tocando, mas a sua boca está lá dizendo palavras de baixo calão para o irmão que buzinou para você. Controle a tua ira. Controle as tuas emoções. Controle o seu desejo de xingar o outro, de bater no outro, de chutar as coisas dentro de casa. Controle. Se você morreu e ressuscitou em Cristo, não pode manifestar-se em ira. O homem sábio, a mulher sábia, diz o livro de Provérbios, é o que sabe controlar a ira. É o autocontrole. Só que aí Paulo continua dizendo, segundo a animosidade, aquilo que também pode ser traduzido por raiva. Ele está usando uma outra palavra para enfatizar de novo a mesma ideia no final das contas. Aquele que morreu em Cristo controla a sua raiva. Controla esse desejo intenso de sair esbravejando por tudo, com tudo e com todos. Cuidado com a raiva. E ainda tem gente que dá desculpa e diz assim, ora, mas se eu não pôr para fora, aí eu vou morrer do coração. Ô cavalo, ô cavala velha, escuta, saiba canalizar essa emoção, respira fundo. Você sabe que quando a gente é afetado por algo externo, que é um gatilho, que gera em nós raiva ou ira, o que está acontecendo no nosso corpo? É o nosso sistema nervoso simpático. É isso. Ele está ali, atuando. Esse sistema nervoso começa a gerar em você, fisiologicamente, algumas reações. Então, quando alguém, por exemplo, te xingou, você naquele momento sente uma ameaça, e diante dessa ameaça, muitas coisas podem ser feitas. O sistema nervoso simpático pode ou apagar, já viu pessoas que desmaiam quando tem um susto? É o sistema nervoso simpático delas, diante de algo externo, um gatilho, elas apagam. E isso se dá por quê? Isso se dá pelo fato de que existe na nossa natureza humana, enquanto animais que somos, um comportamento parecido com diversos outros animais. Vocês já viram aqueles animais que quando vão ser atacados eles se fingem de morto? Inclusive dizem que dá certo com alguns cachorros quando vem para cima de você, só deita e fica parado, finge que você está morto. O bicho vai embora, teoricamente, vai embora. Só que também o nosso sistema nervoso simpático pode atuar com fuga. Alguém te xingou, você foge. Isso é parte da nossa natureza, enquanto animais humanos que somos. É muito interessante isso. Então, uma boa forma de você viver diante de uma situação em que a ira é desperta, a raiva é desperta, sai andando. Eu fiz um curso com alguns médicos da área da psiquiatria e com alguns neurocientistas, recentemente, que eu trabalho com educação, então a gente sempre está fazendo alguns cursos que nos indicam sobre justamente o processo de ansiedade, depressão, que está tomando a juventude. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E uma das coisas que as pesquisas mostram é que se você está afetado por algo que vai te gerar essa volição, esse sentimento de angústia, de ansiedade ou de ira, de raiva,
que é parte, inclusive, até quando você vai diagnosticar depressão, a pessoa está muito raivosa, ela tá impaciente. E aí tem diversas coisas muito interessantes do ponto de vista físico que acontecem na gente. É por isso que quando ela fica raivosa, ela tende a não querer ter relação com as pessoas. Então ela vai se fechando. Mas a raiva, a ira tem a ver com esse diagnóstico. Mas o fato é interessante, que é o seguinte: as pesquisas demonstram que, nesses momentos, uma das melhores coisas que você pode fazer é fazer o que o seu sistema nervoso simpático pede que você faça. Sai. Alguém te xingou? Sai andando. Filho da Xuxa, vai embora. Filha da mãe, dirige teu carro e vai embora. Deixa. Foge. Foge. Sai da situação. Corta a situação. Não entre na situação para chegar na porrada. Terceira coisa que o seu sistema nervoso simpático faz: primeiro é desligar, segundo é fugir, terceiro é lutar. Aí você já entendeu. Se você tem que mortificar a sua natureza, porque morreu e ressuscitou em Cristo, você tem que entender como ela funciona. E ela funciona assim. Então, ao invés de você querer lutar com a pessoa, vai fazer uma luta na academia. É isso que os médicos têm falado. Vai fazer exercício físico. Chuta um saco de areia, não a pessoa. Está brigando? Não queira bater no coitado do irmão Piti. Né? Exato, eu sei, eu estou pregando para ela, porque eu sei o que acontece. Né? Não pode bater no marido, né? Dar tapa no marido, não pode. O que eu estou querendo dizer? Vai fazer algum exercício físico. Controle a sua natureza, entendendo como ela funciona, porque isso é buscar as coisas do alto. Aí o texto continua, o texto fala maldade. Você não pode viver na maldade ou na maledicência em alguns casos aqui. Eu prefiro aqui nesse momento a palavra maldade. Você já entende. Agir com maldade em relação ao outro não é coisa de cristão. Passar a perna no outro, enganando o outro, com essa maledicência não é algo cristão. Depois a outra palavra que surge, que na língua grega a gente consegue, ao pronunciá-la, entender ela em português. A tradução é ruim. Aqui muitas vezes a tradução ruim é por maldade, mas sabe qual é a palavra grega? Blasfemian. É assim, blasfêmia. O que Paulo está dizendo? Se você morreu e ressuscitou em Cristo de verdade, não seja uma pessoa que profere blasfêmias. De todas as ordens. Blasfêmias em relação a Deus. Quer ver só a gente pronunciando blasfêmias em relação a Deus? Oh, meu Deus! Aconteceu algo ruim na sua vida, você, Deus, Senhor! Está blasfemando. Como que culpando a Deus por aquilo que está acontecendo. Também aqui blasfêmia em relação ao outro. Palavras ruins em relação ao outro. Tirando do outro a dignidade, tirando do outro o valor que ele tem. Ô burro, você é muito burro, hein? Tem mãe que fala para o filho isso. Tem homem que fala para a mulher. Tem mulher que fala isso para o homem. Cabeça dura, hein? Esse homem é cabeça dura. Você não aprende nada, você está blasfemando. São palavras ruins que você está jogando no outro, colocando nele rótulos. E o maior problema disso é que muitas vezes nesse processo, como a gente coloca uma carga emocional tão absurda, a gente consegue fazer isso entrar lá dentro do coração do outro. Pare de blasfemar.
Você morreu e ressuscitou em Cristo? Pare de falar besteira. Por último, linguagem obscena. Já falamos um pouco sobre isso, você já entendeu. Ah, mas se eu não entrar nessa conversa lá no meu trabalho, eu não entro nas amizades. Mas é melhor você não entrar nas amizades, entrar no céu, do que entrar nas amizades e entrar no inferno. Saiba cortar, saiba fugir. Começou a falar bobeira, começou a mostrar no grupo de WhatsApp gente daquele jeito. Estou indo aí, gente, estou com fome, vou comer um negócio, ou estou indo ali no banheiro. Foge! Sem linguagem boba, tosca, vadia. Você morreu e ressuscitou em Cristo, irmão. Aí o versículo 9 diz: não mintais. Não mintam. Não mintam uns aos outros. Quem morreu e ressuscitou em Cristo tem que controlar a mentira. A gente às vezes mente por situações que a gente acha que são situações boas moralmente. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Controle o seu discurso. Controle o que você fala de si. Ouve mais o outro, cala um pouquinho a boca, porque tem gente que mente, sabe como? Exaltando a si mesmo muito mais daquilo que a pessoa propriamente é. Fica quietinho. Não fica contando vantagem. Não precisa ficar floreando da sua vida para os outros gostarem de você pelas coisas que você diz que tem. Isso também é mentir. Ah, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade não é. Cuidado também com esse tipo de mentira, de projetar para o outro alguma coisa que você não é, para os outros te aplaudirem, para os outros gostarem de você, para os outros te elogiarem. Para! Se você morreu e ressuscitou em Cristo, você tem dele toda a graça, todo o amor, toda a misericórdia, toda a atenção. É ele que te preenche. Controle suas palavras. A última parte dessa palavra, dessa pregação é fantástica. Porque é o seguinte, irmãos. Eu deixei o versículo 4 para pôr no final da reflexão, embora ele tenha vindo antes. Mas aqui, por que eu deixei o versículo 4 para o final? Pelo que Paulo revela no versículo 4. Paulo diz assim, olha que coisa maravilhosa. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. O que ele está querendo dizer? Por que eu devo morrer e ressuscitar vivendo tudo isso na prática? Porque ainda que eu não veja frutos na minha vida desse comportamento de autocontrole, desse comportamento de temperança, de bondade, de fazer as coisas certas, ainda que eu não veja aqui os frutos disso, porque no mundo de hoje, o que vale mais? Quem fala mais alto ou quem sabe fugir da situação da briga? O mundo de hoje acha que tem vitória para aquele que parte para cima, por exemplo. Ou aquele que pega o máximo de pessoas e suga elas. Paulo diz, ainda que a nossa vida está escondida em Deus. O que Paulo está dizendo? Viva tudo isso, sabendo que ainda que os seus olhos não enxerguem o céu, ainda que os seus olhos não enxerguem a glória, ainda que os seus olhos não enxerguem o paraíso, ainda que os seus olhos não sejam capazes de contemplar a beatitude final, última da vida eterna, saiba que um dia o Senhor vai se manifestar
Ele é a nossa vida e nós seremos manifestados com Ele em glória. Que é aquela situação, no mundo hoje é assim, quem quer viver santidade é perseguido. Até dentro da igreja. Nossa, só quer rezar, só quer ir para o Santíssimo, só quer ir na missa, só quer ir no grupo de oração, só quer ficar aí fazendo as coisas de Deus. E aí você vai sentindo aquela pressão. E você parece que não está vendo solução. A perseguição é tão grande, aquilo te dói interiormente, você não está vendo solução e saída. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Calma, porque a tua vida está escondida mesmo. Em Cristo, em Deus. E quando Ele se manifestar, nós seremos, como o texto diz, manifestados com Ele. Então não tenha medo de viver santidade, não tenha medo de lutar contra a ira, não tenha medo de controlar os seus desejos maus, não tenha medo de querer fazer o certo sem enganar os outros, não tenha medo de fugir da briga, não tenha medo de pedir desculpa, mesmo estando errado, quando alguém está gritando com você, para você não brigar. Não tenha medo de se rebaixar, não tenha medo às vezes até de se humilhar, não tenha medo de dizer, tudo bem, você está certo, eu estou errado, não tenha medo, sabe por quê? Porque é o seguinte, meu amigo, a tua vida está escondida, o que é teu está guardado, e sabe o que é teu e está guardado? Se você morreu e ressuscitou e viveu tudo isso, o céu e a eternidade. Você está entendendo? Há alguns meses atrás eu fui chamado para pregar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Com isso eu vou terminar. Lá em Santa Catarina, no evento da Renovação Carismática para jovens. E eu gosto muito de pregar a partir da Escritura. Pegar um texto e fazer igual eu fiz aqui com vocês. Trabalhar o texto, a gente entender o texto. Aí me deram o tema de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar, né, meu? É difícil. Que eu gosto de pregar a partir da Bíblia. E eu já tinha lido o Diário de uma Alma, a história dela e tudo isso, estudado sobre Santa Teresinha muitos anos atrás, e lá fui eu tirar o pó dos livros e voltar tudo aquilo, aquela espiritualidade, e estudar o contexto no qual ela estava vivendo, e serve muito para a gente entender na prática o que Paulo está querendo dizer aqui. Escuta, Santa Teresinha do Menino Jesus vivia num momento histórico em que se exaltavam as grandes ações de santidade. Era o santo que tinha atravessado um mar inteiro a nado para chegar numa ilha para pregar a palavra para aqueles nativos. Era outro que tinha entregue o seu corpo a chamas. Era outro que tinha morrido pelo Cristo numa sociedade que não queria Cristo e tal. E Santa Teresinha olhava para tudo aquilo e ficava pensando, mas meu Deus, o que eu vou fazer? Eu que sou tão pequena, eu que sou tão limitada, eu que estou aqui dentro desse convento de clausura, como é que eu vou viver esse heroísmo da fé? Até que um dia ela começou a ler o Evangelho de Jesus e descobriu uma profundidade maravilhosa em alguns versículos. O primeiro deles: para entrar no reino tem que ser como criança. E como é a criança? Para a criança mesmo algo pequeno é muito grande. Eu estou com a minha filha, 3 anos de idade. Ela diz assim para mim, papai, constrói para mim uma caverna. Eu pego umas almofadas e coloco em cima do sofá, ela entra debaixo e fica lá a caverna. Não é caverna, nem é grande, é pequeno, mas para ela é grande. O pequeno é grande para ela. Papai, constrói para mim uma cabana. Aí eu vou lá, pego uns cabos de vassoura, boto em cima
uma manta, uma coberta, ela entra debaixo, ela fica ali, e é uma casa para ela e tal, aquela coisa louca, mas é só um cabo de vassoura com outro cabo de vassoura, o negócio em cima para ela, aquilo é pequeno, mas é grande, é todo um universo para ela. E quando ela dá um pulo, por exemplo, no sofá, ela acha que está pulando metros e metros de altura. São apenas alguns centímetros, porque é pequeno, mas para ela é grande. Um sabugo de milho vira boneca na mão de uma criança. Um pedaço de pau vira carrinho. Uma lata vira bola. Uma rua vira estádio. É pequeno, mas é grande. Para entrar no reino de Deus, você tem que entender esse mistério de Santa Teresinha. Mas aí ela vai para um outro versículo onde ela diz assim, onde o Evangelho diz assim: se você for fiel no pouco, você vai ser fiel nas grandes coisas. Então ela começou a refletir na pequena via de santidade. O que é a pequena via de santidade? Nas pequenas coisas eu dou o meu tudo para viver a vontade de Deus. Aí ela conta experiências. Por exemplo, a experiência de uma irmã que na hora do terço fazia um barulhão com aquele terço. Cleque, 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 cleque. Aquilo irritava ela. E ao invés dela viver a ira, o que ela fazia? Sorria. E oferecia aquela angústia para Deus, para a salvação das almas. Aí no convento tinha outra irmã, que sempre apurrinhava ela. Ela fazia as coisas certas, a irmã falava que estava errado. O que ela fazia com essa irmã? Dava voadora na cara dela, gritava, dizia: ninguém me ama, ninguém me quer, igual algumas irmãs fazem, como minha mãe fazia quando tinha alguma coisa em casa: se eu morrer, vocês vão ver. Senhor, eu te entrego no meu silêncio esse pequeno sacrifício para a salvação das almas. Porque quando a gente ouve essas coisas da palavra de Deus, de controle da ira, de não ter maldade, maledicência, linguagem obscena, se controlar e tudo isso, não mentir para os outros, a gente fica: meu Deus, é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. Mas o que eu quero dizer? Não é assim, é nas pequenas coisas. Lavando a louça dentro de casa, mesmo no dia que não é para você lavar. Colocando a sua roupa suja no cesto de roupa suja, mesmo também quando é a roupa do outro que jogou fora. Sabe aquele homem que você tem em casa que quando chega tira-se o sapato, tira a meia, faz assim, dá uma bicicleta, a meia bate na televisão, cai em cima do sofá e você fica assim: meu, raiva desse homem. Oferece essa raiva, pega a meia, põe no cesto e glorifica a Deus. Diz: Senhor, pela conversão desse filho da mãe que jogou essa meia aqui. Você morreu em Cristo, você ressuscitou em Cristo. Pequena via de santidade, pouco a pouco, no sorriso, na ajuda, na esmola, no ouvir o outro, no se calar. Isso é viver o Evangelho de Cristo no dia a dia. A sua vida está escondida em Deus. Santa Teresinha, sem sair do convento, ofereceu tanto pequenos sacrifícios que ela se tornou a padroeira das missões, sem nunca ter pregado fora do convento. Entendeu? Fecha teus olhos por um instante.
Paulo nos ensina hoje: buscai, pensai nas coisas do alto. Porque se nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, meus queridos e queridas, o dia que Ele, Cristo, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Portanto, nós somos chamados a mortificar os membros naquilo que eles têm de terreno, a nossa natureza pecaminosa, controlando a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, controlando a nossa ira, a nossa animosidade, nossas palavras torpes, as nossas mentiras, os nossos vícios, controlando tudo isso, vivendo sempre em busca da santidade, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então agora você deve dar a resposta para o Senhor. Você deve dar a sua resposta para Deus hoje, nesse grupo de oração, e falar para Deus: Deus, eu quero viver isso. Deus, eu quero viver isso, porque eu entendo agora de modo mais claro que a minha vida está escondida no Senhor, que ainda que eu não veja, está aí, está lá, e um dia eu hei de alcançar, porque o Senhor me alcançou. Coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero dar o meu sim para buscar as coisas do alto, nas pequenas coisas, porque se eu for fiel no pouco, eu serei fiel nas grandes coisas. Por isso, Senhor, derrama a tua graça sobre mim, derrama o teu poder sobre mim. Eu desejo hoje viver de acordo com a tua palavra e a tua vontade. Amém. Amém. E amém. Pode ficar de pé.